Tá ao vivo já. Olá pessoal, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Quero nessa noite cumprimentá-los e eu quero aqui fazer aquele pedido que eu estou fazendo agora para vocês. Além de vocês estarem me acompanhando, nos acompanhando, assistindo os vídeos, eu queria contar com a sua ajuda, com a sua colaboração para você compartilhar os vídeos para os seus amigos, né, para os seus conhecidos, tá bom? Também, além do Facebook, você pode procurar a nossa igreja no YouTube. Você vai colocar lá PIB em Santos Dumont. E você também poderá assistir os vídeos que estão sendo disponibilizados no YouTube. Por enquanto, as lives são feitas ao vivo apenas aqui no Facebook. Depois, quando eu termino, eu disponibilizo lá no YouTube, ok? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você nos assistir, nos acompanhar. É um trabalho que nós estamos iniciando, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado e colocado na nossa vida, na minha vida, na vida das pessoas que estão trabalhando comigo, as pessoas certas, dando sugestões, nos ajudando a aprimorar cada vez mais esse trabalho. Amém? Nesta noite, eu trouxe como proposta para você o tema: em tempos de crise, descanse no Senhor. Esse é o tema que eu quero falar a você durante alguns minutos, e eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vamos ler a palavra do Senhor? Mateus, capítulo 11, começando no versículo de número 28. Assim diz a palavra do Senhor: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Eu me lembro quando criança, o meu avô, ele tinha alguns bois, e ele colocava no pescoço, sobre esses animais, esse equipamento chamado jugo. O jugo é um pedaço de madeira feito de forma apropriada para pôr sobre os animais de carga, os animais que auxiliavam no trabalho na roça, na lavoura. Então esses animais ficavam juntos, aparelhados para fazer o serviço pesado, naquele tempo que não existia máquina motorizada para trabalhar na roça. Mas a palavra jugo, esse termo, ele é aplicável em outras circunstâncias. Jugo também era uma espécie de forca que os romanos, no tempo de Jesus, eles usavam para obrigar os seus inimigos a passar por baixo, para serem humilhados, porque eles haviam perdido aquela batalha. Também, o jugo foi muito usado no tempo da escravidão, não só nos animais, para trabalhar na roça, mas nos escravos. Um dos castigos que o senhor de escravos usava era pôr esse pedaço de madeira no pescoço de um escravo, e ali então ele sofria aquela pena, ele era humilhado, ele era maltratado. No sentido religioso, o jugo ele é aplicado como um tipo de opressão. Opressão é um tipo de sofrimento que a pessoa está passando,
vícios, enfermidades, pecados, né, ou consequências de pecados. Isso é trazido então como jugo. Jesus está ensinando, como ele sempre fez às multidões, advertindo-as com uma palavra dura. É interessante você saber que o ensino de Jesus, ele não é um ensino que era muito fácil de se ouvir. Os sermões pregados por Jesus, às vezes acontecia de ninguém ficar perto. As pessoas iam embora, elas não queriam ouvir o que Jesus estava falando. Jesus não era aquele tipo de pregador que falava o que as pessoas queriam ouvir. Ele falava o que elas precisavam ouvir. E nesse contexto, nesse texto que nós lemos, depois, por favor, leia todo o capítulo 11, você vai ver que Jesus está lidando com esse tipo de situação. Milagres haviam acontecido nas cidades citadas por Jesus, mas a incredulidade nos seus corações não estava permitindo que eles então o reconhecessem como sendo o Cristo, o Senhor. As pessoas eram muito duras de coração, incrédulas, e não aceitavam a pregação de Jesus. Veja que Jesus diz aí no versículo de número 28, a esse grupo que estava ouvindo a sua pregação: venham a mim. Jesus olha para as multidões e faz um convite. Isso é um governo que colocava sobre o povo um jugo muito pesado. Para os povos daquele tempo, que deveriam se submeter ao comando, ao controle de Roma, não era algo fácil, era muito sofrido, era muito dolorido. Então Roma penalizava os povos do qual ela estava dominando, e eles então sofriam com esse governo. Isso é o que estava acontecendo. O que elas estavam procurando então? Uma liderança diferente, um governo diferente. Os povos daquele tempo almejavam por isso. E até acreditavam pelas profecias que haveria de vir o Cristo que libertaria os povos daquele tempo da mão, da opressão de Roma. Mas Jesus não veio dessa forma, né? Jesus não veio para libertar os povos da opressão de Roma. Jesus veio para salvar o mundo, os homens dos seus pecados. É isso que Jesus veio fazer. No versículo de número 28, ele diz assim: todos os que estão cansados e sobrecarregados. Mas os moradores, observe que os moradores aí de Cafarnaum, que é a cidade alvo agora, nesse momento da fala de Jesus, também estão sofrendo por causa dos seus pecados. Veja que eles tinham uma queixa. As multidões estavam se queixando da opressão do governo de Roma, mas Jesus se volta a essas pessoas e agora ele quer trabalhar com elas de forma que elas venham entender a mensagem do reino de Deus, entender que aquele que estava falando com elas ali era o Cristo, Filho de Deus, e que elas pudessem reconhecer que eram pecadoras e que precisavam se arrepender dos seus pecados. O verdadeiro fardo que Jesus está trabalhando aqui para tirar de sobre os seus ombros não era o jugo de Roma, não era a opressão de Roma, mas Jesus quer trabalhar com elas e falar da mensagem salvadora do reino de Deus, da sua missão, de quem ele era, que ele era o Cristo, Filho de Deus, para que elas pudessem ser salvos e libertos dos seus pecados. Mas elas não queriam isso. Nos versos anteriores, Jesus faz duras críticas ao comportamento dos judeus e daqueles que estavam ouvindo a sua palavra. Você observa que ele começa a falar de João Batista. João Batista, o precursor de Jesus, aquele que foi à frente anunciando, falando da chegada de Jesus.
O homem que foi conhecido e se tornou conhecido por todos, conhecido na Bíblia pelos profetas e teve todas as indicações de todos os profetas que ele era a figura que haveria de surgir para falar da chegada de Jesus. Então toda essa gente aqui que agora está ouvindo Jesus sabia quem era João Batista. Depois Jesus faz uma crítica, fazendo uma comparação entre Cafarnaum e outras cidades, inclusive Sodoma e Gomorra, que foi destruída devido à sua perversidade, seus pecados, que eram muitos, e Deus então destruiu aquelas cidades. Jesus cita também a cidade de Tiro e Sidom, cidades que estavam imersas na prática do pecado, e ele fala: olha, vocês conseguiram se tornar piores do que essas cidades. Sabe por que Jesus fala isso? Porque Jesus fala para um grupo de pessoas que conhecia a palavra. Eu fiquei pensando nisso e pensei nos tempos atuais. No nosso país, no Brasil, o nosso país tem a fama de ser chamado o país das religiões. O nosso país tem a fama de ser conhecido como o país das crenças. O país em que as pessoas sabem quem é Deus. Claro, nós temos um grupo de ateísmo no Brasil, de ateísta, mas é um grupo pequeno. O Brasil é conhecido como um país cristão. Agora, desse número enorme de cristãos, quantos de fato já negaram o mundo, já abriram mão das coisas desse mundo para aceitar Jesus em seus corações? Se você fizer uma pesquisa e perguntar para as massas, para os milhares de pessoas no nosso Brasil, quem é Jesus, ela vai te responder. Se você vai perguntar se ela crê em Deus, dificilmente você vai achar alguém que vai dizer que não crê em Deus. Mas se você perguntar se ela quer receber Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, ela vai pensar, ela vai considerar o seu pedido. Então, do tempo que Jesus esteve na terra, no mundo pregando, para o tempo de hoje, não mudou muita coisa. O comportamento do homem pecador continua sendo o mesmo. Ele quer viver o seu pecado, alimentando os prazeres da carne, porque ele sabe que se ele se aproximar de Jesus, fizer uma entrega verdadeira do seu coração a Jesus, ele vai ter que abandonar os seus pecados. Porque no lugar que Jesus habita, no coração que Jesus habita, o pecado não reina, o pecado não domina, o pecado não governa, porque ali quem governa agora é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o homem vai resistindo ao Evangelho e continua vivendo a sua forma de viver, o seu estilo de vida, e vai abrindo mão do Evangelho. É isso que nós estamos percebendo no mundo hoje. Jesus lembra ao público para o qual ele está se dirigindo dos milagres que ele havia realizado. E ele diz assim: se Sodoma e Gomorra tivessem presenciado os milagres que eu estou realizando entre vocês, eles tinham crido no Evangelho, eles tinham crido em mim. Seus corações permaneciam duros quanto à mensagem do Evangelho. Um povo que está cansado do jugo de Roma, mas também sofre pelas consequências dos seus pecados. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então existem aqueles que abrem mão do pecado e se aproximam de Jesus, mas existem aqueles que não abrem mão do pecado e dão as costas para o Evangelho, para a palavra de Deus. Ele diz o seguinte: venham a mim
todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso em mim para as suas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Grande parte do sofrimento humano, não todo o sofrimento humano, mas grande parte do sofrimento humano hoje na Terra é consequência da desobediência a Deus. Eu quero citar apenas um exemplo para você. A palavra de Deus diz: não matarás. Ou seja, o homem não tem o direito de tirar a vida do seu semelhante. E olha o que está acontecendo no mundo. Talvez um segundo exemplo, a palavra de Deus diz: não roubarás. E o que está acontecendo? Não roubar ou não furtar. Não adulterarás. Milhares de pessoas estão envolvidas nessas práticas pecaminosas. Milhares de pessoas. Então você acha que isso não vai trazer nenhuma consequência? Isso não vai produzir nenhum tipo de sofrimento? Isso vai produzir sofrimento, dor, tristeza, mágoa, ódio, rancor no coração das pessoas. Consequência da rebeldia a Deus, ou contra o ensino, ou contra a palavra de Deus. Todas as vezes que uma pessoa toma a decisão de pecar, de transgredir a palavra de Deus, ela tem que estar ciente de que isso vai produzir efeitos negativos na vida dela. Não tem como, não há outra saída. Mas se você quiser tomar uma decisão diferente, uma direção diferente, isso também é possível. Você pode tomar a decisão de viver sob o jugo de Jesus. E ao invés de você viver embaixo do jugo do pecado, do fardo do pecado, você pode viver embaixo do jugo de Jesus e do fardo de Jesus. Sabe por quê? Porque na verdade quem carrega o nosso jugo e o nosso fardo é o próprio Senhor Jesus. Lá no profeta Isaías, 700 anos antes da chegada de Jesus, no capítulo 53, Jesus já nos ensinava Isaías já ensinava essa mesma mensagem que Jesus está pregando aqui agora, que Jesus pregou e que eu estou pregando agora para você. Quando ele diz assim: ele é o Cordeiro de Deus, ele vai tomar as dores de vocês, ele vai tomar sobre si o jugo de vocês, as doenças de vocês, as enfermidades de vocês. Ele vai pegar tudo isso, vai levar lá na cruz, sobre ele, todo o sofrimento da humanidade. Então, quando você tomar a decisão de colocar a sua vida diante de Jesus, é bom você saber que agora as suas dores, o seu sofrimento, o seu fardo, o seu jugo, vai ter alguém que vai carregar para você, que vai consolar você. Por isso, quando eu disse a você que estaria compartilhando a você que em tempos de crise você pode descansar no Senhor, é nessa atitude, é nessa direção. Todo mundo, o mundo todo está sofrendo com um período de pandemia. O mundo está em crise. Agora, isso não quer dizer que não haja saída, que não haja solução. Há uma saída, há uma solução. E você pode descansar no Senhor. Pastor, como que eu faço isso? A sua decisão é pela fé. Eu vou orar por você, pela sua vida, e eu vou colocar a sua vida diante do Senhor. E você pode também tomar essa decisão, dar esse passo em direção ao Senhor. Talvez você que me ouve nesta noite seja alguém que está em busca de algum tipo de solução, querendo resolver algum problema na sua vida. Você está cansado,
O fardo que está sobre a sua vida é muito pesado. Quem sabe, nesta noite, não é hora de você dar uma oportunidade para Jesus trabalhar no seu coração e na sua vida. O que você vai perder? O que você tem a perder? Nada. Tem uma experiência de salvação com o Senhor. Vamos orar? Quero colocar a sua vida diante do Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra, a palavra do teu Filho Jesus, ela é poderosa nas nossas vidas. Ela nos confronta e mostra, ó Deus, a nossa realidade de pecado. O quanto nós precisamos nos arrepender, reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, e buscamos o teu perdão. Nesse tempo de crise, sabemos que podemos descansar no Senhor, nos lançar nos teus braços, nos entregar ao Senhor. Ó Deus, e no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos tome nas tuas mãos, nos abrace, que o Senhor nos acolhe e cuida de todos nós. Que teu amor, Deus, que a graça do teu Filho Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam sobre nós hoje, não somente hoje, mas em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero desejar a você, então, uma semana muito abençoada, uma semana muito feliz, que você tenha fé em Deus, que você leia a palavra de Deus, que você ore ao Senhor, que você tenha certeza no seu coração de que em Deus, em Jesus, em Cristo, Filho de Deus, você pode descansar, você pode se entregar, e tenha certeza de que Ele não vai decepcionar você. Ele vai cuidar de você, Ele vai estar do seu lado, junto de você, em todo o tempo da sua vida. Amém? A todos vocês, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.